Pastor queridos, aqui é o pastor Marcelo Ribeiro, do seu canal Fala Pregador. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste dia, trazer uma palavra de reflexão, aproveitando para pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like aí, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitos poderão ser despertados através desta palavra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. É isso que a Bíblia nos diz. Estamos vivendo dias de muita dificuldade. A pandemia, que já faz mais de um ano que começou, pensávamos que ela ia parar, pensávamos que ia diminuir, e pelo contrário, ela aumentou. Junto a isso vem a crise política. Estão aproveitando tudo isso para jogar a população de uma forma geral contra o governo. Eu não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar de nada disso, estou aqui para falar a palavra de Deus. Chegou a hora da igreja despertar. Chegou a hora de nós, como servo de Deus, orarmos e clamarmos ao Senhor. Da mesma forma que Deus falou para Salomão, depois da construção do templo, que se o povo buscasse ao Senhor, ele ouviria o clamor, ele sararia a sua terra. Estamos precisando que a nossa terra seja sarada. Chegou a hora da igreja entender que não tem que ficar, nesse momento, tomando partido político. Se é Bolsonaro, se é Lula, a igreja tem que parar com isso nesse momento. É hora da igreja se unir em oração, clamar ao Senhor, deixar essa bobagem de ficar defendendo um candidato, defendendo outro candidato. Isso não vai levar a igreja a lugar nenhum. Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Temos que entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Não vai adiantar você ficar nas redes sociais, alfinetando um, brigando com o outro, respondendo provocação de um, respondendo provocação de outro. Irmãos, a igreja, chegou a hora da igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando da Assembleia de Deus a qual eu pertenço, estou falando de todas as igrejas se unirem em oração. No decorrer da história da igreja, a igreja sempre venceu batalhas através da oração. A igreja, no decorrer da história, ela sempre foi perseguida. Mas em vez da igreja ficar brigando politicamente, ficar querendo falar mal do governo, ficar querendo falar mal de A, B ou C, querendo falar mal uma da outra, a igreja se unia em oração e Deus entrava com providência e Deus entrava com milagre. A nossa vida está nas mãos de Deus. Sei que vivemos no mundo, precisamos da política porque não tem jeito, porque são eles que governam o mundo até onde Deus permite, mas a vida da igreja, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, o apelo que eu faço aqui neste dia é para que nós nos despertemos como igreja do Senhor. Só orando, só clamando ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai reverter essa situação, Ele vai reverter esse quadro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não sei se essa pandemia vai acabar, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei se a igreja será arrebatada no meio dessa pandemia, mas o que a igreja precisa fazer é clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia nos diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, eu sararei a sua terra. A solução para essa pandemia não está no governo A, no governo B. A solução para essa pandemia está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Estão aproveitando esse momento difícil que a igreja, que a humanidade está passando, para tentar derrubar um, derrubar outro. As pessoas estão brigando por cadeiras, as pessoas estão brigando por cargo nas igrejas, nas convenções, e a pandemia está tomando conta. Aproveitando tudo isso, governos estão fechando igreja. Aqui na região onde moro, aqui no Rio de Janeiro, várias igrejas já estão fechando esse final de semana, não pode mais abrir. Só culto online, outras tiveram restrição de horário, que só pode fazer culto de 7 da manhã a 1 da tarde, e a igreja está preocupada em ficar falando de governo A, de governo B, que um era melhor do que o outro. Irmãos, é a hora da igreja parar com isso.
A hora agora não é para isso, deixa para discutir isso quando chegar próximas eleições. É hora da igreja dobrar o joelho, é hora da igreja entrar em jejum e oração para Deus reverter o quadro. Me parece que nós não estamos entendendo qual é o propósito de Deus nisso tudo. Me parece que os crentes estão vendo tudo isso acontecer e não estão tirando lição disso. Estão preocupados com uma porção de coisa e esquecendo que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus, é Ele. É Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos tirar dessa situação. E se isso não acontecer, Ele voltará para arrebatar a tua igreja e nós estaremos para sempre com Ele. Mas enquanto isso não acontece, nos unamos em oração, clamemos ao Senhor, busquemos a sua face, assim como a igreja primitiva fazia. Quando a igreja começou a ser perseguida, os discípulos se reuniam e oravam ao Senhor e Deus respondia. Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus. Ele não mudou, desculpe, ele vai entrar com providência, mas só se a igreja se unir em oração. Note que eu estou falando igreja, eu sou igreja, você é igreja. Eu não estou falando de placa denominacional, eu não estou falando de religião, eu estou falando de nós como igreja do Senhor. Tome esse propósito nesse dia. Ore na sua casa, jejue, clame ao Senhor, reúna a família, reúna a sua igreja, levante um grande clamor ao Senhor. Se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com milagre, Deus nos dará a vitória. O império das trevas estão se levantando contra a igreja que caminha nesta terra. Volto a dizer, várias igrejas fechadas. Várias igrejas não estão podendo mais ter culto, fiscalização em cima de igreja e é praticamente só em cima das igrejas e os crentes estão preocupados com Bolsonaro ou com Lula. Não é hora disso, irmão. Vamos nos levantar, vamos clamar ao Senhor e Deus nos dará a vitória. A vida da igreja está nas mãos de Deus. Ele é o cabeça, nós somos os seus membros, é Ele quem governa, é Ele que manda, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, Ele é o nosso Deus. Guarda esta palavra no teu coração, compartilhe esse vídeo e vamos nos unir em oração, porque a nossa vitória está no nosso Deus. Eu sou o pastor Marcelo Ribeiro, do canal Fala Pregador. Se inscreva nesse vídeo, compartilhe para que vidas sejam alcançadas por essa palavra e sejam despertadas pelo Espírito Santo. Fique com Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.